noite a todos os irmãos em Cristo da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra. Boa noite àqueles que não são da igreja, mas que acompanham o nosso canal. Muitos são membros de outras igrejas evangélicas, mas têm acompanhado os nossos estudos, as nossas mensagens. Sejam muito bem-vindos à página da nossa igreja no Facebook. E nesta noite nós teremos o estudo bíblico de quinta-feira, o estudo da Palavra de Deus que tem acontecido no livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto os irmãos vão entrando, tanto da igreja como os visitantes, eu vou fazendo aqui algumas saudações, né? Tem muita gente do meu estado, Ceará, que tem entrado nas nossas lives. Eu agradeço aos irmãos, aos amigos do Ceará que têm entrado. Muitos irmãos aqui de Itapecerica da Serra também, que são de outras igrejas, têm acompanhado. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. E aos irmãos da nossa igreja, na Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra, que sempre têm participado das nossas transmissões, acompanhado os estudos, as mensagens. É muito bom tê-los nesse momento em que a gente não pode, né, se reunir no templo, que a gente não pode mais fazer os nossos cultos e reuniões presenciais. É muito importante contar com a presença dos irmãos. E eu queria também pedir a ajuda de vocês para algo importante. Nós também temos divulgado as mensagens através do YouTube. Nós temos postado lá no YouTube, na página, no canal do YouTube da nossa igreja, temos postado os estudos, temos postado as mensagens e outros materiais que são produzidos pela nossa igreja, tá? Então, você, por favor, procure aí na página do Facebook uma mensagem, uma publicação que fala sobre o nosso canal no YouTube, tá? E se inscreve lá. Nós precisamos atingir um número de 1000 inscritos para que nós possamos fazer a transmissão direta pelo Facebook. Hoje a gente tem que fazer a transmissão ou gravar o vídeo de um outro aparelho, usando outra plataforma, e depois a gente tem que postar lá no YouTube. Se nós atingirmos a marca de 1000 inscritos, né, 1000 inscritos, a gente vai conseguir fazer as transmissões direto. Então, por favor, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, se você ainda não se inscreveu, e compartilha lá a mensagem no seu status, tá? na sua linha do tempo, para que outras pessoas possam ver essa mensagem e também se inscrever no nosso canal. Tem um irmão que sempre tem nos acompanhado lá do Mato Grosso, o Dalberto. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. É um prazer tê-lo conosco nessas transmissões. Eu vejo que você tem participado aí na quinta, tem participado no domingo. Sempre que nós fazemos live no Facebook, você tem participado conosco, tá? Que Deus abençoe a sua vida. E os irmãos da igreja que estão entrando ao longo aí da transmissão, que Deus esteja abençoando também a vida de vocês. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, aqueles que estão nessa transmissão fechassem os olhos, para que nós façamos uma oração, né, pedindo a Deus iluminação, pedindo a Deus misericórdia, graça, para que nós possamos estudar a Palavra de Deus nesta noite. Vamos orar ao nosso Pai. Deus querido e Pai de bondade, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem sido fiel com o Teu povo, e o Senhor tem cuidado de nós. A despeito de todas as dificuldades que o nosso mundo enfrenta, o Senhor tem nos amparado, tem nos sustentado, e nós, ó Deus, só nos alegramos com o Teu cuidado. Só nos alegramos com o fato de que o Senhor tem livrado o Teu povo do mal. Mas eu sei, ó Deus, que a Tua vontade soberana, ela é perfeita, ela é boa, ela é santa, e ainda, ó Deus, que nos Teus caminhos haja outra coisa para nós, ainda que, ó Deus, nos Teus propósitos a morte tenha que cruzar a nossa vida, ainda assim, ó Deus, o Teu amor não diminuirá e nem o Teu cuidado para conosco, pois a nossa vida, ela repousa em Tuas mãos.
e o Senhor faz conosco aquilo que te agrada. E nós temos orado a Deus e temos pedido para que o Senhor continue abençoando e pedimos a Deus que o Senhor continue a fortalecer o teu povo. E de um modo especial nós lembramos da nossa irmã Iraci, que nesse momento está no hospital. Que o Senhor cuide da tua filha, ó Deus, que o Senhor a livre de ser contaminada por esse vírus e que o Senhor faça, ó Deus, com que a sua enfermidade seja curada para que ela retorne ao seu lar o mais rápido possível. Abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa os irmãos que estão nesta transmissão e agora nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor clareie a nossa mente para que nós possamos compreender a Tua palavra, pois nós necessitamos, ó Deus, ser instruídos por Ti e precisamos entender de maneira clara os Teus ensinamentos. Então nos abençoa, no santo nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós iremos continuar o estudo de Atos dos Apóstolos. Na semana passada nós falamos aqui no capítulo 11, fizemos uma exposição do capítulo 11 e paramos aí no versículo de número 26, restando ainda do capítulo 11 os versículos de 27 a 30. Então nesse estudo de hoje eu vou começar fazendo a leitura dos versículos 27 a 30 do capítulo 11, cujo título aí nas Bíblias em português fazem referência ao profeta Ágabo. Então acompanhe a leitura juntamente comigo, tá? Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Essa pequena descrição aí, feita por Lucas, ela é muito importante sobre diversos aspectos, não é? Nós aprendemos aqui no capítulo 11 que a igreja se expandiu para além de Jerusalém, para além da Judéia, para além da Palestina, alcançando os territórios gentios. E foi na cidade de Antioquia, uma cidade gentílica, que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos, como a gente pode observar aí no texto, a partir do verso 19. Tá? Os que iam por toda parte, os que foram dispersos por causa do Evangelho, iam espalhando o Evangelho por toda parte, não somente entre os judeus, mas alguns que eram de Chipre e de Cirene foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou ao conhecimento da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. E aí você tem no verso finalzinho do verso 26, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, a igreja se expandiu, ela alcançou o território dos gentios. Esse era o primeiro passo para que as palavras de Jesus pudessem ser cumpridas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o evangelho começa a se expandir pelo mundo gentio. Ele chega em Antioquia e ali surge a primeira igreja, multinacional, vamos dizer assim, cosmopolita, universal, católica, usando esses termos que têm quase o mesmo significado. Porque ali não apenas judeus, cristãos, se congregavam, mas também gentios que haviam se tornado cristãos. E foi ali naquela comunidade que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Tá?
E passado esse primeiro momento aí, em que Lucas está descrevendo como o evangelho chega em Antioquia e como os discípulos foram chamados de cristãos, Lucas se concentra no relato que vai nos dizer que alguns irmãos, dentre eles alguns profetas que vieram de Jerusalém, foram até Antioquia, né? E eles foram até Antioquia para avisar os irmãos, para dar conhecimento aos irmãos de algo que estava para acontecer. Um desses irmãos era Ágabo, que era profeta de Jerusalém, né? E ele, por meio do Espírito Santo, avisou a igreja de Antioquia que uma grande fome viria sobre o mundo nos dias do imperador Cláudio. Então, durante o período do imperador Cláudio, tá? Ali no final dos anos 30 e início dos anos 40, essa fome alcançaria o mundo daquela época, alcançaria a região da Palestina e afetaria especialmente Jerusalém, tá? Lucas ele não nos traz aqui um relato muito extenso, tá? Ele apenas se limita a dizer que Ágabo dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Alguns teólogos têm discutido, né, o sentido dessa frase, dava a entender pelo Espírito. E alguns concluem com base nisso que esse tipo de mensagem profética trazida por Ágabo era uma espécie de mensagem profética, uma espécie de profecia que não era autoritativa, que não tinha a mesma autoridade que as profecias do Antigo Testamento ou dos escritos bíblicos, né? Eu acho essa uma inferência muito complicada de se fazer, porque o texto, em momento algum, ele sugere que a profecia de Ágabo ela era de menor importância. Tanto é verdade que aquilo que ele profetizou realmente aconteceu. Na verdade, né, Ágabo fez aqui uma predição. Ele predisse que a fome chegaria sobre aquela região, tá? Ele não fez aqui uma profecia nos moldes como nós conhecemos lá no Antigo Testamento, uma profecia messiânica, até porque esse tipo de profecia já havia se encerrado, uma vez que Cristo já tinha vindo, né? Jesus já tinha cumprido com as profecias messiânicas acerca da vinda do Messias, então elas não aconteciam mais na igreja, tá? Mas você vai perceber aqui que Ágabo ele é um profeta preditivo e ele prediz, né, a chegada de uma grande fome sobre a igreja daquele tempo, sobre o mundo daquele tempo, ou sobre a região da Palestina, porque aqui o foco está em Jerusalém. Então os irmãos de Antioquia, eles não tomaram aquela predição como algo de menos importância. Eles não tomaram aquela predição como algo incerto, não, eles tomaram inclusive algumas providências com base nessa predição feita por Ágabo, né? Então não há nenhuma sugestão aqui de Lucas no texto que sugira que a profecia de Ágabo ela era de menor importância ou ela não era autoritativa, né? É que, na verdade, o caráter do ministério profético nos dias do Novo Testamento ele é diferente da profecia do Antigo Testamento, do período dos profetas do Antigo Testamento, né? Esses profetas, muitas vezes, eles eram pregadores itinerantes, que recebiam, de fato, revelações da parte de Deus, mas que em diversos momentos eles atuavam como pregadores, como expositores da palavra de Deus, tá? E é justamente dentro dessa perspectiva que muitos desses profetas serviram a igreja do começo, né? Sendo que naquele começo da história da igreja, você tinha o grupo dos apóstolos que representavam a autoridade da igreja, né? E junto com os apóstolos haviam esses profetas que auxiliavam os apóstolos na pregação e no ensino dos irmãos
da igreja primitiva. Então eles tinham um ministério muito importante. Muitas vezes o trabalho deles não era de trazer profecias ou de predizer eventos futuros, mas eles trabalhavam como expositores, como pregadores da palavra de Deus, né? Então, nesse sentido é que nós devemos entender, embora aqui no texto fique claro o fato de que Ágabo ele estava aqui predizendo um acontecimento e que de fato se concretizou nos dias de Cláudio, tá? E com base nessa predição de Ágabo, a igreja de Antioquia tomou algumas medidas para ajudar os irmãos de Jerusalém, como a gente pode ver no verso 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Então os irmãos de Antioquia, como forma de expressar sua gratidão aos irmãos lá de Jerusalém, aos cristãos judeus de Jerusalém, resolvem colher uma oferta, e essa oferta é feita de acordo com a condição de cada irmão. Cada irmão, segundo a sua condição, segundo as suas posses, separou, talvez aqui uma quantia em dinheiro, é o que o texto nos sugere, porque essa oferta foi levada por Paulo e Barnabé até Jerusalém. Então é mais provável que tenha sido uma soma em dinheiro colhida entre os irmãos da igreja e enviada aos irmãos de Jerusalém através desses dois irmãos, desses dois mestres da igreja de Antioquia. Ainda Paulo e Barnabé não haviam sido separados para a obra missionária, mas nesse momento eles cumpriam com um ministério importante dentro da igreja local, que era o ministério do ensino. Eles eram mestres, eles eram professores. E foi sob os auspícios, de Paulo e de Barnabé, sob a instrução de Paulo e Barnabé, que a igreja de Antioquia cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Foi através desses dois mestres cristãos que a igreja de Antioquia prosperou na compreensão das Escrituras. E agora eles estão demonstrando a sua gratidão, o seu amor aos judeus, porque foi através deles que o evangelho chegou lá em Antioquia. Eles então demonstram esse carinho, esse afeto pelos irmãos de Jerusalém, enviando uma oferta de ajuda, um socorro aos irmãos de Jerusalém. Isso, meus irmãos, é bonito, olhar para essa passagem nos inspira a tomar atitudes como essa, em momentos difíceis em que nós muitas vezes presenciamos igrejas passando por dificuldades, irmãos da igreja passando por dificuldades, e nós vemos aqui o exemplo dado pelos irmãos da igreja de Antioquia, que não era ainda uma igreja forte, não era uma igreja grande, não sabemos a composição dos membros daquela igreja, é provável que não havia entre eles pessoas de muito destaque na sociedade daquele período. No entanto, esses irmãos, de acordo com as suas condições, eles ajudaram os irmãos de Jerusalém. Isso mostra que a ajuda, que o socorro, ele não depende da condição financeira, mas ele depende da alegria do coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus ama ao que dá com alegria, o que dá com alegria. Então, muito mais importante do que o tamanho da oferta, muito mais importante do que a forma como a oferta chegou, é a disposição do coração em ofertar. E esses irmãos fizeram isso com alegria e com um coração generoso. Uma oferta que foi enviada à igreja de Jerusalém. E essa oferta também ela foi importante, porque mostrou aos irmãos de Jerusalém, que os gentios os amavam em Cristo Jesus e que estavam também preocupados com a situação deles ou com o bem-estar dos irmãos da igreja de Jerusalém. Avançando um pouco mais, eu vou entrar agora no capítulo 12, que é um relato feito por Lucas, do primeiro apóstolo morto. O livro de Atos é o livro dos começos, Você vai ter o primeiro Pentecostes, você vai ter a primeira colheita de almas depois do Pentecostes ou durante o Pentecostes, você vai ter o primeiro
mártir cristão, Estevão, e você vai ter também o primeiro apóstolo morto, que é Tiago. Tá? Então vamos fazer a leitura do capítulo 12 aqui. Tá? Acompanhem a leitura que eu vou fazer. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o, melhor dizendo, a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Alguns pontos que eu gostaria de destacar aí nesse texto, né? Então esse é um relato novo, e Lucas começa dizendo por aquele tempo. Os comentaristas eles encontram aqui uma dificuldade, mas nada que afete, né, a integridade das escrituras. Na verdade, a dificuldade está em saber qual o significado de por aquele tempo. Esse relato aconteceu no mesmo tempo em que aconteceu a fome em Jerusalém, ou ele aconteceu depois da fome. Então essa dificuldade ela não vai ser resolvida por nós, ela vai depender de algumas conjecturas, né? O fato é que Lucas ele não achou por bem que devesse fazer aqui um relato mais pormenorizado, indicando quando esse episódio aconteceu. Ele apenas se limita a dizer que naquele tempo, ou por aquele tempo, o rei Herodes começou a agir contra a igreja. E uma coisa importante, porque até esse momento, as perseguições que aconteceram contra os cristãos, elas eram perseguições movidas pelos líderes religiosos do judaísmo, né? A primeira perseguição, e como resultado dessa primeira perseguição, a morte de Estevão, elas foram engendradas, né, pelas autoridades judaicas, especialmente pelo Sinédrio, né? Os saduceus em especial foram aqueles que perseguiram. E claro, não só os saduceus, mas também os fariseus se juntaram nisso. Prova maior é que entre os perseguidores da igreja você tem Saulo, que era um fariseu, não é? Então nós temos ali essas perseguições acontecendo por causa das autoridades judaicas. No entanto, aqui no capítulo 12, se você reparou bem, essa perseguição, embora seja aprovada pelas autoridades judaicas, ela não acontece sob o patrocínio dos judeus, mas sim das autoridades do governo romano. E quem é a figura a perpetrar essa perseguição ou estabelecer essa perseguição contra a igreja? É justamente Herodes, né? E quem é esse Herodes? Porque esse nome é muito comum na história bíblica, né? Nós temos um Herodes lá no começo do Evangelho de Mateus, ou no começo dos Evangelhos, quando Jesus nasce, que é aquele Herodes que ordena a morte das crianças, né? Fazendo com que José e Maria fujam para o Egito, para que o Senhor Jesus seja protegido, né? Você tem outros Herodes aparecendo na história bíblica. Então quem é esse Herodes? Esse Herodes era o Herodes Agripa, que era neto do Herodes o Grande, aquele Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, né? E esse Herodes Agripa,
ele foi educado em Roma, né? Ele foi educado logo após a morte do seu pai, ele foi enviado para Roma, onde ele foi educado, onde ele recebeu toda a sua instrução, e lá ele conheceu aquele que seria depois o imperador Gaio Calígula, né? Então ele foi colega, foi amigo de Calígula. E quando Calígula, em 37 depois de Cristo, se tornou imperador, né, o Herodes Agripa, que era muito pretensioso, que era um homem muito ambicioso também, ele fez valer a sua amizade com Calígula, e ele pediu, né, que Calígula o nomeasse governador da Palestina. E nesse ano de 37, então, ele foi proclamado rei sobre a Itureia, Traconides e Abilene, né? Depois da morte de Calígula, ele apelou ao imperador seguinte, que foi Cláudio, e Cláudio, então, além das possessões que ele já tinha, deu a ele também a Judéia e Samaria. Então, quando Lucas está escrevendo esse relato, o território administrado por Herodes Agripa era semelhante ou quase que correspondente ao território que o seu avô havia comandado lá no início do primeiro século, né? Então Herodes Agripa, esse homem que nós acabamos de relatar, ele era neto de Herodes o Grande, e a sua avó era uma judia chamada Mariane. E ele, esse Herodes, ele tinha uma política muito interessante, né? Uma política que apontava nas duas direções. Ele buscava de todas as formas agradar os romanos, né, para continuar sentado no trono, mas ao mesmo tempo ele buscava agradar os judeus. Tanto é que alguns comentaristas vão falar que Herodes era considerado pelos judeus como um dos seus. Não apenas por ter uma avó judia, mas porque ele observava as tradições do judaísmo, cumpria com a lei e inclusive realizava sacrifícios diários no templo. Além disso tudo, esse Herodes Agripa, ele recebeu uma honra que poucos receberam, poucos governantes receberam. E que honra era essa? Na época da festa dos tabernáculos, ele recebia, né, o direito, a concessão de poder ler as escrituras, né, ler os textos da lei em voz alta nas sinagogas locais. Então ele era um homem bastante prestigiado pela comunidade judaica de Jerusalém, tá? E ele então se destacava nesse sentido como sendo considerado pelos judeus como um judeu de nascimento, embora, né, ele fosse misturado. A sua avó era judia e seu avô ele era gentio. No entanto, né, o texto vai nos mostrar que esse Herodes, com o objetivo de ganhar ainda mais prestígio junto à comunidade judaica de Jerusalém, ele resolveu então perseguir a igreja, como a gente vê no verso 1. No finalzinho do verso 1 ele diz que ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Então aquela perseguição que havia iniciado nos dias da morte de Estevão, e cujo personagem principal tinha sido Saulo, né? Porque o texto vai ser bem claro, vai ser bem característico em dizer para nós que Saulo, ele respirava ameaças e perseguia a igreja do Senhor. Ele inclusive pediu autorização para ir até Damasco, com o objetivo de prender os cristãos, de prender, né, os discípulos do Senhor Jesus Cristo e de trazê-los para serem julgados em Jerusalém. Essa onda de perseguição que parecia ter acabado ou parecia ter passado pela igreja de Jerusalém, começa a voltar, mas não através das lideranças religiosas. Agora, quem está realizando essa perseguição é um político, né, um governante a serviço de Roma. E ele então prende alguns discípulos, né, e ele também, né, prende um dos apóstolos, e ele prende a Tiago. Tiago, irmão de João, né? Tiago, irmão de João. E ele não apenas se contenta em prender, mas ele também tira a própria vida de Tiago,
como nós vemos aí no verso 2, ele passou a fio de espada a Tiago, irmão de João. E quando ele fez isso, o seu prestígio com os judeus aumentou, porque o verso de número 3 diz que os judeus se agradaram disso, né? Se agradaram desse ato de Herodes. E é por essa razão que ele vai dar um passo ainda mais ousado. Não bastasse lá no início ter perseguido os irmãos, agora ter matado a Tiago, ele então toma a decisão de capturar o líder da igreja naquele momento, que é Pedro, né? É claro, eu falo aqui líder no sentido assim mais amplo, né? Porque a liderança da igreja em Jerusalém ela é compartilhada por todos os apóstolos. Mas evidentemente Pedro ele tinha ali uma proeminência, né, em relação aos irmãos, e talvez pela idade, talvez por ser daquele grupo mais íntimo de Jesus, ele acaba aparecendo mais, né? E o próprio Lucas dá esse destaque a Pedro, melhor dizendo, né? O próprio Lucas dá esse destaque a Pedro, por ser ele, né, o precursor de muitas mudanças que acontecem na história da igreja no começo. Ele é quem prega lá em Pentecostes, ele é quem vai ser enviado pela igreja para supervisionar a pregação lá em Samaria. É com ele que o primeiro gentil ouve o evangelho. Enfim, Pedro ele recebe algum destaque nas páginas de Atos dos Apóstolos, né? E o texto então vai nos dizer que Herodes prende a Pedro, né? Ele prende o líder da igreja, talvez na intenção de enfraquecer o movimento, porque ele imaginava que prendendo a Pedro, né, desarticulando, ele ia desarticular, melhor dizendo, o movimento dos cristãos. Então, prendendo a liderança, ele iria desarticular o movimento dos cristãos, achava que com isso ele seria capaz de conter o avanço do cristianismo e de quebra, né, aumentar em prestígio com os judeus. Tá? Então o texto diz que ele manda então prender a Pedro, verso 3. E essa prisão aconteceu perto da Páscoa, né, durante a festa dos pães asmos, lá no verso 3. E ele tomou todas as precauções para manter preso a Pedro. Olha só o que o texto nos diz. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, né, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. Eu vou ler ainda o verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Veja como o Herodes se precaveu aí para manter Pedro preso. Eu diria, no dia de hoje, eu diria que Pedro era uma espécie de preso, né, de preso muito perigoso, né? Porque as medidas tomadas por Herodes para manter a Pedro preso só são concebíveis ou só são explicadas se a pessoa que está sendo guardada, né, a pessoa que está sendo presa, é alguém de uma periculosidade muito grande. Então, Pedro era ele era um grande mal à sociedade. Porque se você observar bem, foram destacados 16 soldados romanos para cuidar da prisão de Pedro. 4 vezes 4, 16. Né? E no verso 6 diz que, além disso, ele estava preso a 2 cadeias, né? Aquelas cadeias, aqueles braceletes de ferro, né? Foram presos nas suas mãos e presos a Pedro e a um outro soldado. Então, era para dizer o seguinte: você não pode escapar. E do lado de fora, né, estava um sentinela guardando a entrada. Ou seja,
Lá dentro da prisão, você tinha Pedro acorrentado a outros soldados. E do lado de fora, outros soldados guardando, né, a entrada do cárcere. Ou seja, era um presídio de segurança máxima. Aos olhos humanos, ninguém conseguiria escapar aquilo ali. Não é verdade? Diante de tantas recomendações, de tantas coisas feitas por Herodes para que Pedro mantivesse Pedro, aos olhos humanos, a fuga de Pedro era impensável. E a gente até entende por que Herodes tomou essa iniciativa, né? Se vocês lembrarem, lá atrás, no livro de Atos, Pedro foi preso uma vez pelo Sinédrio e ele foi posto em liberdade, né? Ele foi posto em liberdade. Então, provavelmente ele conhecia essa história e ele então tratou de afastar qualquer possibilidade de Pedro ser solto. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro fato. Que fato é esse? O verso de número 5. Pedro estava sob essa vigia, né, dos soldados. Mas olha que interessante. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso. Enquanto isso, a igreja estava orando. A igreja estava intercedendo. E olha que detalhe importante. Havia oração incessante, oração ardorosa, fervorosa pela vida de Pedro. E por que os irmãos da igreja estavam orando por Pedro? Porque todos sabiam que o propósito de Herodes era fazer com Pedro o mesmo que fez com Tiago. E o que ele fez com Tiago? Matou a Tiago. Então, ele queria também tirar a vida de Pedro. Ele só não fez isso antes porque eles estavam em meio à festa mais importante do judaísmo, que era a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, né? E a intenção dele era que, acabada a festa, acabada a Páscoa, ele iria matar a Pedro. E os irmãos, então, sabendo disso, né, resolveram, então, orar. E esse é o detalhe importante, meus irmãos. Esse é o detalhe importante que nós não podemos perder de vista. Toda a igreja dirigia suas orações a Deus em favor de Pedro. E esse é um ponto muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a arma da igreja, o recurso que a igreja tem é e sempre foi a oração. Foi, é e será a oração. Esse é o grande recurso que nós temos. Nós não dependemos de governos, nós não dependemos de recursos materiais, dinheiro, nós não dependemos do apoio da sociedade mais ampla, mas nós contamos com o favor de Deus. E é por isso que nós temos uma arma tão importante em nossas mãos, que é a oração. Através da oração, como nós já vimos em outros momentos, nós fazemos chegar a Deus todas as nossas preocupações e todas as nossas necessidades. E por que nós oramos a Deus? Nós oramos a Deus porque confiamos que Ele é soberano e é capaz e tem poder para fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer. E é por essa razão, então, que a igreja ora incessantemente pela vida de Pedro, pedindo, suplicando a Deus para que o libertasse. Ou então, que a prisão de Pedro não terminasse com a sua morte, como aconteceu com Tiago. De todo modo, eu quero destacar aqui a importância da oração, especialmente nos dias em que nós vivemos, amados irmãos. Não é hora de ficarmos nos degladiando no Facebook se aquele tratamento A ou aquele tratamento B é importante, se esse tratamento A ou o tratamento B vai ser eficaz contra o coronavírus, se o político A, se o político B está certo. Nós não devemos cair nessa pilha. Eu vejo muitas pessoas gastando seu tempo, consumindo o seu tempo
entrando nessas discussões. Nós não devemos, ao invés disso, gastar o nosso tempo em oração, em incessante oração, orando a Deus em todo o tempo, clamando a Deus em todo o tempo. Porque o mesmo Deus que ouviu a igreja de Jerusalém e libertou a Pedro da prisão, é o Deus que nós servimos. E aqui eu não estou falando com nenhum triunfalismo. Eu estou falando aqui concernente àquilo que a Escritura nos mostra de maneira muito clara. Deus responde às orações dos seus filhos. Deus responde à oração dos seus servos. Se Deus não respondesse às orações, eu não estaria aqui falando sobre oração. Eu não estava aqui chamando você a orar, a clamar a Deus pelas situações que nós não somos capazes de resolver. Por isso, irmãos, eu olho para esse texto e chamo você a se dobrar diante de Deus em oração e a clamar pelo nosso país, a clamar pelo nosso povo que está sofrendo nos hospitais, a clamar pelas pessoas que estão sofrendo nessa hora com essa doença e já tem matado tantas pessoas. É momento da igreja do Senhor Jesus Cristo orar. É claro que como cidadãos nós temos o direito de nos posicionar, de termos as nossas posições e opiniões políticas. Eu não acho que isso é errado. Eu tenho as minhas posições. Quem tem mais proximidade comigo conhece os meus posicionamentos. Mas eu quero conclamar a igreja do Senhor Jesus Cristo a fazer algo que é importante e que nós podemos fazer como ninguém mais no mundo, que é clamar a Deus através da oração. E os irmãos de Jerusalém oraram pela vida de Pedro. Mas eu queria chamar a sua atenção para um outro detalhe que está aí no verso de número 6. Pedro, ele sabia do que ia acontecer com ele. Isso aqui era natural. Se Tiago foi preso e foi morto, Pedro também seria morto. É simples assim. Mas olha só que detalhe impressionante no verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Meus irmãos, eu me impressiono com esse texto. Sabe por quê? Porque você que já leu os evangelhos sabe quem é Pedro. Não sabe? É aquele sujeito ansioso, que fala pelos cotovelos, fala na hora errada, fala mais do que deve, né? Medroso em muitos momentos. Foi medroso, né? Quando foi desafiado a manter a sua fé em Jesus, a ser reconhecido como discípulo. E nós conhecemos a história. Ele negou a Jesus Cristo 3 vezes, né? Foi tomado pelo medo nesse momento, foi tomado pelo medo quando ele pediu para Jesus para ir até o encontro de Jesus caminhando sobre as águas, e ele olhou para o lado, olhou para o outro, viu as ondas, se desesperou, né? Se exasperou e acabou afundando. Então nós conhecemos quem é Pedro, conhecemos a sua personalidade. Mas olha só que interessante, meus irmãos. Esse Pedro que nós já conhecemos de longa data e de outros momentos, como alguém medroso, como alguém ansioso, né? Está aqui dormindo, mesmo sabendo que o seu julgamento se aproximava e que certamente ele ia ser morto, ele ia ser martirizado por causa da fé. Isso me impressiona, meus irmãos. E aqui eu me lembro do apóstolo Paulo que diz que quando nós oramos a Deus e colocamos diante dele todas as nossas necessidades, Deus ele promete que a sua paz, a paz que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração. E Pedro experimentou isso, tanto é que ele estava dormindo tranquilo e calmo, enquanto as coisas se desenrolavam, enquanto os irmãos incessantemente oravam em seu favor. E aí o texto diz que Pedro estava dormindo, e que no dia seguinte ele ia ser apresentado diante do povo para ser martirizado. No entanto, o verso de número 7 diz que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos
E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, irmãos, o texto vai nos informar, Lucas vai nos dizer que enquanto Pedro dormia, sossegado, numa demonstração clara de que ele confiava no Senhor, um anjo aparece, um clarão se vê naquele quarto, e Pedro é despertado. O anjo pega aqui no lado de Pedro e o acorda e diz: levanta, veste a tua roupa, calça a tua sandália e vai, né? O verso de número 9, eu queria só ler esse verso para vocês, porque nele Lucas diz que Pedro, saindo, seguia o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, né? Essa construção aqui é um modo de Lucas dizer para nós que Pedro não havia ainda acordado direito, ele não sabia o que estava acontecendo, né? Ele não sabia se aquilo era um sonho, não sabia se aquilo era uma visão. No entanto, né, o seu livramento estava acontecendo. Pedro estando ciente disso ou não, Pedro estando entendendo ou não, ele estava sendo livrado da prisão, né? O fato importante então é esse que nós vemos aí no texto. Mas avançando um pouquinho mais pelo verso de número 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu ou judaico, né? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha que interessante. E eu vejo aqui vários milagres acontecendo, né? Não apenas a saída de Pedro da prisão, e é impressionante o fato de que em nenhum momento os soldados acordaram, né? Mas olha que detalhe, Pedro ele passa pela segunda e pela primeira e pela segunda sentinela, e os soldados também não viram. Meus irmãos, o nome sentinela por si só já fala de prontidão. O sentinela não é aquele que está dormindo, o sentinela é aquele que está acordado. No entanto, Pedro e o anjo passaram por esses homens. Isso mostra que uma sonolência, um adormecimento abateu a todos os soldados, de modo que eles não puderam impedir, né, ou não viram a fuga de Pedro, né? De todo modo, nós só ressaltamos aqui o milagre, ressaltamos aqui a maravilha de Deus e ressaltamos aqui os modos como Deus trabalha, porque se nós pararmos para pensar um pouquinho, tá? Pedro, ele foi livrado da prisão e Tiago não. Isso significa que Deus ama mais a Pedro do que a Tiago? Claro que não. Os propósitos de Deus, eles são insondáveis. Mas o fato de um ser livrado e o outro ser levado para junto de Cristo não mostra mais amor por um e menos amor pelo outro. Não, são apenas os modos de Deus trabalhar. E há uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção também, que eu acabei deixando de falar no momento em que eu falava sobre Tiago, e que ao falar o nome dele agora me veio à mente, é o fato aqui de que a igreja de Jerusalém não colocou, né, um substituto para Tiago. Eu vou explicar isso melhor. Nos textos que vão seguir, nós não encontramos nenhuma indicação de Lucas de que um sucessor de Tiago foi apontado. Porque quando Judas, né, se enforcou, né, quando Judas tirou a própria vida, passado aqueles primeiros dias, o Lucas vai nos informar que os apóstolos se reuniram e eles apontaram um sucessor para Pedro, para Judas, melhor dizendo, para Judas, que era Matias. Vocês lembram desse episódio?
logo no comecinho de Atos. Então eles colocaram alguém no lugar de Judas, né? Completaram ali o colégio apostólico. No entanto, com a morte de Tiago, nenhum outro foi colocado no lugar. Isso demonstra, meus irmãos, no meu entendimento, uma percepção dos apóstolos, né? É claro que lá, quando Matias foi apontado, eles estavam fazendo um cumprimento das Escrituras, eles reconheceram que de fato as Escrituras do Antigo Testamento que falavam sobre a casa ficar desabitada se referia àquele momento e que outro deveria tomar o seu lugar nesse ministério de testemunhar a ressurreição de Jesus. Mas o fato é que agora, passado algum tempo desde o começo, né, da igreja, os irmãos de Jerusalém, os apóstolos especialmente, entenderam que eles, apóstolos, não iriam permanecer para sempre na igreja. Ou seja, que não haveria sucessão de apóstolos. Que com a morte dos apóstolos, né, aquele grupo destacado na igreja que recebeu a missão de testemunhar da ressurreição de Cristo, que foram discípulos de primeira ordem do Senhor Jesus, que andaram com Jesus, que foram testemunhas de todos os eventos que aconteceram a Jesus desde o começo, com o seu batismo lá junto a João Batista, que esse grupo ele iria automaticamente ou gradativamente sendo extinto dentro da igreja. Porque na medida em que eles morressem, eles não, né, outras pessoas não poderiam ocupar a sua função. E essa compreensão ela é muito importante, porque hoje nós temos aí no nosso país alguns autodenominados apóstolos, né? Então, se na igreja primitiva não houve essa tentativa de substituir Tiago por um outro, né? É estranho ver nos nossos dias alguns se levantando como apóstolos, querendo ocupar uma posição, uma função que ela ficou limitada à igreja dos primeiros dias, né? Os apóstolos eles foram extremamente importantes para a igreja, cumpriram o seu papel, mas não há nenhum indicativo nas Escrituras de que eles tenham permanecido após a morte do último apóstolo, que foi João. No entanto, há aqueles que ainda teimam em defender essas ideias, mesmo contrariando as Escrituras sagradas. Mas voltando aqui ao episódio de Pedro, então, ele percebe que de fato não é um sonho, que não é uma visão, mas que aquilo era realidade, que ele havia escapado da prisão. E ele então considera o que deve fazer. O verso 12 nos fala disso. Considerando ele a sua situação, ele resolveu ir à casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, aquele que escreveu o evangelho que tem esse nome, Evangelho de Marcos, que era primo de Barnabé e que durante a primeira viagem missionária foi com Paulo e Barnabé e depois voltou no meio do caminho, tá? Essa Maria, né, era uma discípula de Jesus e abrigava na sua casa uma igreja. Tanto é verdade que Lucas vai nos dizer, no verso 12, que algumas pessoas estavam ali congregados e orando na casa de Maria. Então Pedro resolveu ir até a casa dessa mulher para se encontrar com os irmãos. Já estamos chegando aí às 9 horas, é o tempo em que o nosso estudo termina, né? Na próxima semana nós vamos continuar nesse texto, falando a partir do verso de número 13 até o final do capítulo, que vai no versículo 25. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do estudo da palavra do Senhor. É muito bom ter vocês aqui. Vi muitos irmãos da igreja entrando ao longo da transmissão. Eu não consigo identificar todos, tá? Mas eu consigo ver as carinhas de alguns ali, como Marcos e Alessandra, o diácono Abival, o Rubens. Eu vi o irmão Jandir, que está conosco, que Deus abençoe sua vida. O nosso irmão Dalberto, que nós já falamos aqui. Vi a irmã Essi, também entrando na transmissão, a irmã Marinês,
Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui mais. Eu vi o Lucas também. Vi a família Sena, a Verônica. Vi o nosso irmão presbítero Hélio. Vi vários irmãos aí. Não estou conseguindo identificar a todos. O nosso irmão Almir. Nosso irmão Almir está lá, né, em Santa Catarina. Que Deus abençoe sua vida. A nossa irmã Rosa Maria, da nossa igreja. O irmão Francisco Oliveira. Imagino que o Francisco é o irmão lá de Parque Esplanada, né? Deixa eu ver mais. Nosso querido Lucas, né, está com a gente. A família Ferreira. A nossa irmã Laodiceia, está lá no Acre. Que Deus abençoe, minha irmã. Um abraço para o missionário Francisco. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. E aí, falando nisso, eu vi também a Cláudia, que é filha do casal. Estava também na transmissão. A Hortência e o Silvio, que estão lá na Bahia agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. A querida irmã Janete, lá de Fortaleza. Foi da minha igreja lá no Ceará. Que Deus abençoe sua vida. A Marinês também eu falei. A Mônica Maximiano está com a gente. Que Deus abençoe. Também tem o Darcy Silva, lá do Paraná. Deixa eu ver mais. A Fátima Xavier, presbítero Hélio. O irmão Silva. O irmão Silva, eu acredito que é o irmão Ivo, né? O nosso irmão Ivo, que Deus abençoe. O nosso irmão José Ribeiro, irmão do diácono Josiel, lá do Parque Esplanada. O William também está com a gente. A nossa querida irmã Glória, a irmã Glória lá do Grajaú, da Igreja Presbiteriana do Grajaú, da qual eu já fui pastor. A nossa irmã Dalva, aqui de nossa igreja. Mônica. A Luciana Paula, lá da Igreja de Monte Sião, que Deus abençoe. Edna. Acredito que eu falei de todos, tá? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. É muito bom tê-los aqui na transmissão. No Jitsi também, na transmissão interna que nós fazemos, muitos irmãos presentes, presbítero Paulo, diácono João Paulino e Maria, o Wagner, diácono Wagner, a nossa irmã Edneuza, a nossa irmã Dulce, a Carinelli, a Osilene, o presbítero Eduardo, deixa eu ver mais, a nossa irmã Zulene, o nosso irmão diácono Simval, o Jorge, tem sempre estado conosco, a família do nosso irmão presbítero Hélio também está ali, com a Sônia, a Gislaine, a Maria está também com a gente, que Deus abençoe, Deus esteja abençoando todos os irmãos que estão participando, tá? E eu dei um comunicado no começo e vou repeti-lo aqui agora, tá? E qual é esse comunicado? Vai lá no nosso canal no YouTube e faz a sua inscrição. Nós precisamos atingir aí 1000 inscritos para que a gente consiga fazer as transmissões ao vivo a partir do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no nosso canal, faz a sua inscrição. Aí na página da nossa igreja tem uma mensagem, tem uma publicação falando sobre o nosso canal no YouTube. Entra lá no link. Se você não achar essa informação, então procura lá no YouTube, Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra, e você vai encontrar o canal da nossa igreja. Se inscreve lá para que a gente consiga atingir esse número. Nós começamos a campanha, né, para atingir esse número hoje. Nós tínhamos menos de um pouco mais de 60 pessoas inscritas. Nós já batemos aí quase 200 pessoas só no dia de hoje, tá? Então, continuem aí dando essa força para nós, para que a gente possa divulgar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu vou fazer uma última oração para encerrarmos, né, essa nossa transmissão. Então feche os seus olhos para que juntos oremos ao nosso Deus. Sim? Pastor. Pode falar. Não, só lembrando que hoje é o aniversário do missionário Paulo. Orar por ele, quem quiser mandar mensagem para ele também. Ok. A nossa irmã Cida lembrou aqui que o missionário Paulo, né, que é um dos missionários parceiros da nossa igreja, faz aniversário no dia de hoje, né? Então vamos orar pela vida do nosso irmão Paulo também, tá?
Então, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por termos chegado ao final dessa transmissão e de estudar a Tua Palavra com os irmãos em Cristo, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas e até de outros estados do nosso país. Nós te louvamos por esse privilégio. Apesar, ó Deus, de todas as dificuldades que nós enfrentamos, o Senhor tem transformado o mal em bem e nós louvamos o Teu nome, porque o Teu nome tem sido glorificado. A Tua palavra tem sido espalhada e o Teu povo tem sido edificado aqui na terra. Então nós clamamos a Tua misericórdia e pedimos a Deus que o Senhor nos fortaleça e nos anime, que o Senhor nos dê da Tua graça e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto. Abençoa o Teu povo que se reúne através do Facebook, que se une através das redes sociais para aprender do Teu nome, para louvar o Teu nome. O Teu povo, ó Deus, que tem encontrado meios de cultivar a sua fé, de manter a sua devoção diária. Então fortalece, ó Deus, esses esforços. Mas também, ó Deus, nós clamamos para que o Senhor coloque fim a essa doença no mundo, que o Senhor olhe, ó Deus, para o nosso país, cujos números têm aumentado de maneira tão desoladora nesses últimos tempos. Ó Pai, poupa, ó Pai, cuida do nosso povo e nos livra do mal, Pai querido. E nós queremos também aproveitar esse momento para pedir a Tua bênção sobre todos aqueles que nos acompanham, sobre todos aqueles que participam dessa transmissão, que a Tua bênção também alcance a esses queridos. E que o Senhor esteja abençoando a vida do nosso irmão Paulo, missionário Paulo Eduardo, que tem se dedicado a Deus, ao Teu chamado, tem se dedicado a Deus à pregação do Teu Evangelho, que o Senhor fortaleça o Teu filho e que o Senhor o ajude nesse tempo. Esteja abençoando também, ó Deus, o projeto que ele realiza lá em Guiné-Bissau, que esse projeto, ó Deus, seja cuidado por Ti, ó Deus, e que nesses dias de pandemia, cujas as atividades têm sido paralisadas, os frutos, ó Deus, que foram colhidos ali não venham se perder, ó Pai. Cuida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada homem e mulher que vieram ao conhecimento do Senhor através daquele projeto. Abençoa-nos em tudo, Pai, e nos fortalece, nos dá uma boa noite, nos despede, ó Deus, nos dispensa, ó Deus, o Teu cuidado, nos dispensa, ó Deus, o Teu favor, para que nós possamos gozar sempre, ó Deus, da tua bondade em nossas vidas. Nos ajuda em tudo, Pai. Eu oro e Te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos do Facebook, que Deus esteja abençoando a vida de vocês abundantemente. Tanto os irmãos que nos acompanham no Facebook, como os irmãos que nos acompanham pelo JITS. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão. Que Deus abençoe e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês.